Questão: faculta-se ao poder público, nos contratos de gestão, o estabelecimento de metas de desempenho para o aumento da eficiência do ente contratante. Comentário: nos contratos de gestão, é obrigatório estabelecer metas de desempenho para a entidade contratada, visando ao aumento da eficiência. Portanto, não se trata de uma faculdade, mas sim de uma imposição. Gabarito: errado. Questão: a desconcentração de serviços é caracterizada pelas situações em que o poder público cria, por meio de lei, uma pessoa jurídica e a ela atribui a execução de determinado serviço. Comentário: a questão descreve a descentralização, que é a criação de entidades com personalidade jurídica própria para executar serviços públicos. A desconcentração ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica, criando órgãos internos para distribuir funções. Gabarito: errado. Questão: determinada fundação pública federal pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação pública orçada em valor inferior a R$ 50.000. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa, por entender não haver previsão legal de contratação direta no caso, e revogou a decisão do subordinado. A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue. As fundações públicas são órgãos despersonalizados da administração pública indireta e seus atos são administrativos. Comentário: as fundações públicas são entidades da administração pública indireta e possuem personalidade jurídica própria, ou seja, não são despersonalizadas. Quanto aos atos administrativos, fundações públicas podem emiti-los, especialmente quando possuem personalidade jurídica de direito público. Gabarito: errado. Questão: as fundações públicas de direito privado, por sua natureza jurídica, podem desempenhar atividades que exijam o exercício do poder de império, assim como ocorre com as fundações públicas de direito público. Comentário: as fundações públicas de direito privado possuem uma natureza jurídica que não lhes confere a capacidade de exercer o poder de império, uma prerrogativa exclusiva das entidades de direito público. Portanto, a afirmação é incorreta, uma vez que se baseia em uma premissa equivocada sobre as atribuições de cada tipo de fundação. Gabarito: errado. Questão: é admitida a criação de autarquia por iniciativa de deputado federal, desde que este encaminhe o respectivo projeto de lei à Câmara dos Deputados e que a matéria verse estritamente sobre a criação da entidade. Comentário: a Constituição, em seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, estabelece que a iniciativa para criar autarquias deve ser do Presidente da República, o que limita a possibilidade de um deputado federal tomar essa iniciativa de forma autônoma. Portanto, a afirmativa apresentada é falsa, uma vez que ignora esse dispositivo constitucional. Gabarito: errado. Questão: considerando a classificação das entidades da administração indireta, assinale a opção que apresenta, sucessivamente, a natureza jurídica do Banco Central do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, da Universidade Federal da Bahia e do Banco do Brasil. A. Autarquia, empresa pública, autarquia, autarquia e sociedade de economia mista. B. Sociedade de economia mista, autarquia, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. C. Autarquia, sociedade de economia mista, autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista. D. Empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista, autarquia e autarquia. I. Autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia e autarquia. Comentário: o Banco Central do Brasil é uma autarquia federal, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública e o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. IBAMA e Universidade Federal da Bahia também são autarquias. Gabarito: alternativa A. Questão: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública,
cabendo, em todos os casos, lei complementar para definir as áreas de atuação dessas entidades. Comentário. O artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal afirma que a criação de autarquias e autorização para instituir empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações devem ocorrer exclusivamente por meio de lei específica. Porém, a definição das áreas de atuação das fundações públicas é atribuída à lei complementar, enquanto as outras entidades não estão sujeitas a essa exigência. Portanto, a assertiva está incorreta. Gabarito: errado. Questão: submetem-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no que tange aos direitos e às obrigações de natureza civil, comercial, tributária e trabalhista. A. Sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. B. Sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. C. Fundações públicas. D. Autarquias. I. Agências reguladoras. Comentário. Fundações públicas, autarquias e agências reguladoras são entidades de direito público, portanto, não se enquadram no regime das empresas privadas. As alternativas C, D e I estão automaticamente eliminadas. Por outro lado, sociedades de economia mista e empresas públicas operam sob regime das empresas privadas, especialmente quando exercem atividades econômicas, conforme estabelece o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição. A alternativa correta, que se encaixa nessa descrição, é a letra A. Gabarito: alternativa A. Questão: a criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas. Comentário: as fundações públicas podem ter natureza jurídica de direito público ou privado. No caso das fundações públicas de direito público, a criação efetiva se dá por meio de uma lei, que já confere a elas a personalidade jurídica, dispensando a necessidade de registro civil. Por isso, a afirmativa está correta, pois reflete adequadamente o que estabelece a legislação pertinente. Gabarito: correto. Questão: as pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública são: a. Investidas de poderes de autoridade e encarregadas de realizar funções de interesse público, a partir da descentralização de poderes. B. Passíveis de integrar tanto a administração pública direta quanto a indireta. C. Criadas por atos de direito privado, mas a sua instituição depende de autorização legislativa. D. Instituídas para fins de desconcentração de poderes e de competências administrativas. Comentário: a opção A é errada, pois as pessoas jurídicas de direito privado geralmente não exercem poderes de autoridade, mas devem perseguir objetivos públicos. A opção B também está incorreta, já que elas fazem parte apenas da administração indireta. A opção D é inadequada, uma vez que a instituição dessas pessoas jurídicas se relaciona mais à descentralização administrativa. Assim, a alternativa correta é a C, que afirma que elas são criadas mediante autorização legislativa, alinhando-se ao que determina a legislação. Gabarito: alternativa C. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!